Cultura organizacional. Os artefatos culturais presentes na organização dos escoteiros de Piripiri, Piauí. Os integrantes do nosso trabalho são José Ezequias Castro Gomes, Natália Alves dos Santos, Raimundo Nonato Lustosa Filho e o nosso professor orientador, professor mestre Alberto Cunha Alves. Costa 2010 define cultura como sendo um conjunto de regras e princípios que guiam os seres humanos dentro da sociedade. Já Chiavenato 2014 ele define cultura organizacional como sendo o conjunto de hábitos, crenças, valores, tradições e interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. Chiavenato 2014 também define os artefatos culturais como sendo a parte mais visível da cultura organizacional. O nosso trabalho ele vai pesquisar, estudar sobre os artefatos culturais presentes na organização dos escoteiros da cidade de Piripiri, Piauí. A problemática do nosso trabalho, qual a relevância dos artefatos culturais da organização dos escoteiros de Piripiri. Nosso objetivo geral é analisar os artefatos utilizados pela organização dos escoteiros de Piripiri, Piauí. Nossos objetivos específicos: identificar os principais artefatos culturais dessa organização, verificar como esses artefatos são utilizados por essa organização e investigar a contribuição desses artefatos para a organização dos seus membros. Nosso trabalho ele se justifica pela relevância dos artefatos culturais nessa organização filantrópica, a ausência de pesquisas acadêmicas sobre sua cultura organizacional, a proximidade e receptividade da organização e a importância social dessa organização. Nossa interdisciplinaridade se dá entre a gestão de pessoas e a sociologia, porque ambas estudam os relacionamentos interpessoais em aglomerados humanos. Shen, em 1997, define cultura organizacional como sendo única para cada empresa e de empresa para empresa. Ela se encontram os artefatos organizacionais ou artefatos culturais, que vai ser o objeto do nosso estudo. E para Miyazaki, 2018, os artefatos são as coisas materiais que podem ser vistas e tocadas no interior da organização. Já Silva e Rocha, 2001, classificam os artefatos em 3 tipos. Os artefatos verbais, que são formados pelos mitos, heróis e histórias. Os artefatos comportamentais, que são formados pelos rituais e as cerimônias. E os artefatos físicos, que são identificados através das normas e dos símbolos. O escotismo foi criado por Baden-Powell em 1907 na Inglaterra. No Brasil, a União dos Escoteiros desde 2018. O escotismo ele tem como ramos lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro e chefe, que vai desde o ramo infantil até o ramo adulto. A nossa metodologia é uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva, e o locus da nossa pesquisa foi a organização dos escoteiros de Piripiri. A nossa entrevista foi uma entrevista semi-estruturada, com 10 perguntas, onde 2 integrantes de cada ramo foram entrevistados. Respondendo ao nosso objetivo 1, que é identificar os principais artefatos culturais dessa organização, nosso trabalho ele identificou a logomarca, a flor de lis, que é o símbolo do movimento escotista, os uniformes e as cores, os distintivos, o lenço, os bastões, a forquilha, as bandeiras e as normas. Dentre essas normas, a lei do escotismo, que ensina como esses membros devem se comportar, ensina lealdade e boa conduta, e os princípios organizacionais e regulamentos, que promovem a organização e a padronização do grupo. Os artefatos comportamentais, ritos e cerimônias, que representam mudança de nível e entrega dos distintivos,
última noite de acampamento, grito de saudação, etc. Os artefatos verbais, como artefato verbal temos o cumprimento com a mão esquerda, entrelaçando os dedos mínimos, que representa confiança. Mitos e histórias, a visita de Baden-Powell a uma tribo africana. O nosso segundo objetivo é verificar como esses artefatos são utilizados por essa organização. A logomarca, representada pela flor de lis, representa o movimento escotista. Os uniformes e lenços representam a identidade do grupo. As cores servem para identificar e distinguir os ramos. Os distintivos representam as premiações. O bastão e a forquilha representam a autoridade. E as bandeiras são usadas para iniciar e encerrar as cerimônias. O nosso terceiro objetivo, que busca investigar a contribuição desses artefatos para a organização e para os seus membros. Para a organização, os artefatos representam um contexto histórico e contribuem para a manutenção da cultura organizacional. Para os membros, representa a satisfação por fazer parte do grupo, orgulho, inclusão, conquistas e desenvolvimento pessoal. Para a sociedade, representam utilidade pública e contribuição social, refletindo os valores organizacionais no convívio social e seguindo uma boa conduta. Essas são as nossas considerações finais. A organização possui um forte apego aos seus artefatos culturais, e esses artefatos possuem uma forte influência na vida desses membros. A organização também se preocupa em servir a comunidade através de serviços voluntários. Nós tivemos uma facilidade para realizar essa pesquisa devido à proximidade da organização e receptividade dos seus membros. Essas são as nossas referências. E muito obrigado pela atenção.